Boa noite. Me chamo Gilson Marques, tenho 56 anos e sou topógrafo. Nasci e me criei em Uruaçu, no norte de Goiás. Trabalho com medição e levantamento de terra desde os meus 20 anos. Passei a vida toda nesse sertão. Conheço o Cerrado como conheço a palma da minha mão. Nunca fui homem de história. Não tem motivo nenhum para estar aqui contando isso, a não ser que a verdade aconteceu comigo. E de vez em quando a gente precisa tirar uma coisa do peito antes que ela pese demais. O que vou contar aconteceu em novembro de 1996. Eu tinha 36 anos. Naquela época eu trabalhava para uma empresa de engenharia que prestava serviço para construtoras de usinas. O trabalho era levantamento topográfico. Você vai lá, mede tudo, documenta, registra a situação antes de alguma obra grande acontecer. Trabalho seco, técnico, sem glamour nenhum. Naquele ano, uma usina hidrelétrica estava sendo construída no norte de Goiás, numa região de cerrado denso, às margens de um rio que não vou nomear aqui porque quem é da região vai saber exatamente do que estou falando, e não quero complicação. A barragem ia criar um reservatório enorme, ia engolir cerrado, fazenda, estrada, e ia engolir uma vila também. Uma comunidade pequena, umas 60 famílias, que existia naquele lugar há mais de 150 anos. A vila se chamava Boqueirão. E em outubro de 1996, as últimas famílias tinham recebido a indenização e saído. A empresa me mandou para lá com um parceiro para fazer o levantamento final antes do fechamento das comportas, documentação de estruturas, mapeamento do cemitério para fins de registro histórico, aquelas coisas. Uma semana de trabalho, talvez um pouco mais. Meu parceiro era um rapaz chamado Fábio Sandoval. Tinha uns 28 anos, era formado em engenharia civil pela USP e tinha chegado havia pouco tempo na empresa vindo de São Paulo. Bom profissional, rápido, competente, mas era daquele jeito de quem cresceu em cidade grande e olha para o interior como se fosse outro planeta. Não com maldade, só com aquela distância de quem não entende bem o que está vendo. Homem de ciência, o Fábio. Para ele, o mundo tinha explicação ou não tinha, e o que não tinha explicação ainda era só questão de tempo até a ciência chegar lá. Eu gostava do menino, mas nossa visão de mundo era bem diferente. A gente chegou ao Boqueirão numa segunda-feira de manhã, e a primeira coisa que senti quando entrei na vila foi um silêncio que não era normal. Não era só ausência de gente, era uma ausência mais densa do que isso. O tipo de silêncio que você encontra em cemitério, sabe? Que parece ter peso. As casas estavam de pé. A maioria das pessoas tinha levado o que podia carregar, mas as estruturas ficaram. Portas fechadas, janelas fechadas, a igrejinha no centro, com a torre de sino, o coreto da praça, o armazém do seu Agostinho, que funcionou por 40 anos naquele lugar. Tudo de pé, tudo vazio. Fábio ficou olhando em volta com aquela expressão analítica dele. Dá uns 6, 7 dias para fechar o serviço, ele disse. Se a gente não perder tempo. Instalamos nosso equipamento na escola municipal, que era o prédio mais sólido, de alvenaria, com janelas intactas. Tinha cama de solteiro deixadas para trás, fogão a gás com um botijão quase cheio, água na cisterna. A empresa tinha avisado que teria a estrutura mínima. Naquela primeira noite, nada aconteceu. A gente trabalhou até o anoitecer, jantou macarrão instantâneo, dormiu. Eu dormi pesado, como sempre durmo depois de dia de campo. No dia seguinte, terça-feira, a gente começou o levantamento pela parte norte da vila. E foi durante esse trabalho que eu vi a velha. Ela estava sentada na calçada de uma casa, numa cadeira de palha, remendando uma roupa, como se fosse o dia mais normal do mundo. Mulher muito idosa, muito magra, com um lenço na cabeça. Fábio, eu disse baixo, eu achei que a vila estava evacuada. Tá evacuada. Então quem é aquela senhora? Ele olhou, fez uma cara de surpresa e foi até ela. Eu fui junto. A velha se chamava Quitéria. Quitéria Nogueira dos Santos, 83 anos, e não tinha intenção nenhuma de ir a lugar nenhum. Minha família está toda enterrada ali, ela disse, apontando para o cemitério que dava para ver da rua. Meu marido, minha filha mais nova que morreu de febre quando tinha 4 anos, minha mãe, meu pai, os pais deles. Não vou deixar eles sozinhos. A empresa já tinha sido notificada sobre a dona Quitéria. Soube depois que tinha havido tentativas frustradas por parte dos assistentes sociais. Ela tinha documentos, não estava ocupando ilegalmente
e a questão estava na justiça. Por enquanto, ela ficava. A senhora não tem medo de ficar aqui sozinha? Perguntou Fábio. Ela me olhou. Não ele, com uma expressão estranha. Sozinha? Ela disse. Eu não tô sozinha. Não, meu filho. Fábio interpretou como senilidade. Eu não interpretei de nenhum jeito. Só anotei. Ficamos um tempo conversando com ela. Era lúcida, articulada, sabia exatamente o que estava acontecendo. Falou da história da vila, de como os avós dela tinham chegado ali em 1843 com uma tropa de tropeiros, se fincado acampamento à beira do rio. Falou da construção da igrejinha, que levou 7 anos. Falou de nomes, de datas, de histórias que um arquivo poderia ter guardado se alguém tivesse prestado atenção. Quando a gente foi embora, ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Vocês vão medir a terra. Tá bem, mas saibam que essa terra tem dono. E dono que não vendeu, não assinou papel, não recebeu indenização nenhuma. Quem? Eu perguntei. Ela olhou pro cemitério. Quem tá lá dentro? Na quarta-feira, fui ao cemitério fazer o levantamento. Era parte do protocolo. Registrar as lápides, fotografar, catalogar antes do alagamento. O cemitério era razoavelmente grande para uma vila pequena, o que faz sentido quando você pensa que era o cemitério de uma comunidade de 150 anos. Muitas gerações, muitas lápides antigas, de pedra, com inscrições quase apagadas, e algumas mais novas, de mármore. O que me chamou a atenção foram as flores. Flores frescas em várias das lápides, rosas, margaridas, aquelas flores silvestres do cerrado que eu conheço, mas nunca soube o nome direito. Flores que tinham sido colocadas ali recentemente, as pétalas ainda abertas, sem nenhum sinal de murcha. Naquela tarde, passando pela casa de Dona Quitéria, perguntei sobre elas. As flores do cemitério. Dona Quitéria, a senhora colocou hoje? Ela franziu a testa. Não fui lá hoje não. Fui ontem de manhã. Por quê? Tão muito frescas. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse, com uma naturalidade que me gelou. Eles cuidam dos próprios túmulos às vezes. Não perguntei quem era eles. Na quarta para quinta, por volta das 2 da manhã, eu acordei com um barulho. Não era um barulho alto. Era o tipo de barulho que acorda porque não deveria estar lá. Um rangido, uma porta abrindo, talvez, ou madeira se contraindo, como casa antiga faz à noite. Mas depois do rangido houve um passo. Claro, inconfundível, o som de calçado no assoalho de madeira lá dentro da escola. Fiquei parado. Escutei. Mais passos, saindo pela porta da frente. Depois, nada. Levantei. Peguei a lanterna. Dei uma volta no prédio. Porta da frente fechada como eu tinha deixado. Janelas fechadas. Fábio dormindo no canto com aquele ronco regular dele. Voltei para a cama. Fiquei deitado olhando pro teto. Às 13 e pouco, ouvi uma criança. Um riso. O riso rápido de criança pequena, vindo de fora, da rua. Não havia crianças no boqueirão. Levantei. Fui até a janela. Olhei para a rua. A rua estava vazia. Luar fraco. As casas escuras. Silêncio. Mas havia um cheiro. Cheiro de terra molhada e de flores. O tipo de cheiro de jardim depois de chuva. Não tinha chovido. Na manhã de quinta, contei pro Fábio. Ele ouviu com aquela paciência educada de quem não acredita, mas não quer ser grosseiro. Rato no assoalho, Gilson. Rato ou gambá. Aqui tem certeza. E o riso deve ser filho de algum fazendeiro da vizinhança que veio dar uma olhada. Vizinhança mais próxima é 8 quilômetros. Moleque de bicicleta chega fácil. Deixei pra lá. Naquela tarde, fui tomar café na casa de Dona Quitéria. O café dela era forte do jeito que eu gosto. Contei para ela o que tinha ouvido. Ela não se surpreendeu. Eles ficam mais agitados conforme a data vai chegando. Ela disse, data de quê? Do fechamento da barragem. Eles sabem. Não sei como, mas sabem. Dona Quitéria. Eu disse com cuidado, a senhora tá falando dos mortos. Tô. Morto não tem consciência. Morto não sabe de data nenhuma. Ela me olhou com uma paciência enorme, do jeito que velho olha para jovem quando jovem fala bobagem. Você nunca perdeu ninguém? Ela perguntou. Perdi meu pai. E depois que ele morreu, alguma vez você teve a sensação que ele estava perto? Não respondi. Porque sim. Uma vez,
logo depois do velório. Eu tinha ido até o terreno onde meu pai plantava mandioca e tinha sentido uma presença tão forte que tinha chegado a me virar para ver se ele estava atrás de mim. Nunca contei isso para ninguém. Dona Quitéria sorriu como se eu tivesse respondido. Morto sente o lugar onde viveu. Morto tem apego. E morto que tem cemitério no lugar onde viveu, esse tem apego dobrado. Aqui tem mais de 300 almas enterradas naquele chão. Menino, 300 almas que não querem virar fundo de lago. A quinta para sexta foi a noite mais longa da minha vida. Eu e Fábio tínhamos jantado cedo, por volta das 6h30, e combinado de dormir cedo para fechar o levantamento dos fundos da vila no dia seguinte. Apaguei a luz às 8. Estava com sono de verdade. Tinha sido dia de muito sol e caminhada. Por volta da meia-noite, um barulho me acordou. Desta vez não era barulho pequeno. Era a porta da escola. Batendo forte, como se alguém do lado de fora estivesse sacudindo a maçaneta. Não de modo agressivo, mas insistente. Bum, bum, bum. Regular, compassado. Me levantei e olhei para a cama do Fábio. Vazia. Peguei a lanterna. Saí pela porta dos fundos, dei a volta no prédio. Fábio estava no meio da rua principal, em pé, imóvel, olhando para a igrejinha no centro da praça, de costas para mim. Mas a postura era completamente estranhada, braços caídos, cabeça levemente inclinada, como marionete quando ninguém está segurando os fios. Fábio, ele não respondeu. Fábio, mais alto, nada. Me aproximei. Cheguei perto o suficiente para ver que os olhos dele estavam abertos, fixos na igrejinha. Respirava, mas era a respiração de quem está dormindo. Peguei ele pelo braço, sacudi, sem resultado. Na terceira sacudida, ele piscou, virou o rosto lentamente. Me olhou como quem acaba de chegar de muito longe. Gilson, o que você está fazendo aqui no meio da rua? Ele olhou em volta, confuso. Eu ouvi minha mãe me chamar. O quê? A voz da minha mãe, de dentro da escola, me chamando pelo nome. Levantei para ver. Sua mãe está em São Paulo, Fábio. Ele ficou me olhando. Depois olhou para trás, para a igrejinha, e alguma coisa na expressão dele mudou. Uma coisa que eu nunca tinha visto no rosto dele, um medo que ele não sabia como processar, porque a vida toda dele tinha sido construída sobre a certeza de que esse tipo de coisa não existia. Eu não vim aqui sozinho. Ele disse, bem baixo, vamos entrar. Entrei com ele. Tranquei a porta. Fiquei acordado o resto da noite. Fábio não falou mais sobre o assunto, mas não dormiu mais também. Na manhã de sexta, a casa de Dona Quitéria estava vazia. A cadeira dela ainda estava lá fora. O café estava no fogo, ainda quente. A roupa que ela remendava estava na mesa, com a agulha enfiada no tecido, como se ela fosse voltar em 5 minutos. Não voltou. Procuramos pela vila inteira. Chamamos. Fomos até o cemitério. Nada. Fábio ficou sério. Pode ter ido embora. Finalmente cedeu. Com o café no fogo, ele não respondeu. Reportamos à empresa. A empresa acionou a assistência social, que acionou a sobrinha de Dona Quitéria, que morava em Uruaçu. A família foi até lá no mesmo dia. Procuraram. Chamaram. Dona Quitéria nunca foi encontrada. O processo judicial em nome dela foi arquivado por ausência de parte. A barragem fechou no prazo. Não terminamos o levantamento. Saímos sexta de tarde, antes do anoitecer. Fábio não disse explicitamente que queria ir embora. Só disse que precisava de mais material no escritório para terminar o relatório. Mas arrumou a mochila dele com uma velocidade que me disse tudo. Eu também queria ir embora. Mas antes de partir, passei pelo cemitério uma última vez sozinho. Não sei dizer por quê. Talvez fosse uma despedida. As flores ainda estavam em todas as lápides, ainda frescas. Fiquei olhando por um tempo. Depois disse, em voz baixa, para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo: lamento o que vai acontecer com vocês. O vento passou pelo cerrado com aquele som que o cerrado tem, um som de palha e de distância. E por um instante, juro que foi só um instante, pareceu que o vento trouxe algo de volta. Não palavras, mas como um tom, como um murmúrio de vozes demais para serem distinguidas. Fui embora. O reservatório encheu completamente em março de 1997. O boqueirão virou fundo de lago. A igrejinha, o coreto, o cemitério, as casas, o armazém do seu Agostinho, tudo embaixo de 30 metros de água escura.
A empresa mandou outro time terminar o levantamento antes do alagamento. Uma equipe de 3 pessoas que ficou 4 dias. Terminaram o trabalho, mas no relatório que fizeram, que eu tive acesso depois por conta de um colega, havia uma observação escrita à mão na margem de uma das páginas, fora do protocolo técnico, como se alguém tivesse sentido necessidade de registrar mesmo sem ter onde. A observação dizia: equipe relatou dificuldade de concentração durante trabalho noturno. Não recomendo pernoite no local. Nada mais. Fábio pediu transferência para a filial de Cuiabá poucos meses depois. A gente perdeu o contato. Ouvi dizer, anos depois, por um colega em comum, que ele tinha se tornado uma pessoa diferente, mais quieto, mais reservado, que não bebia mais, que ia à missa todo domingo. Não sei se é verdade, mas não me surpreendeu. Até hoje há pescadores que recusam pescar num ponto específico do reservatório, um ponto que todo mundo da região conhece, sobre o qual ninguém fala abertamente, mas todo mundo sabe qual é. O ponto que fica exatamente sobre onde era o centro da vila. A praça, a igrejinha, o cemitério. Dizem que à noite, quando a água está muito quieta e o vento não sopra, dá para ver claridades lá embaixo. Não são reflexos. Os pescadores que viram dizem que as luzes se movem devagar, do jeito que luz de lampião se move quando alguém carrega, e que de vez em quando, com o ouvido encostado na borda da canoa, você escuta alguma coisa vindo debaixo da água. Não barulho de rio, não ruído de peixe ou corrente. O barulho de uma vila que ainda acha que está viva. 300 almas enterradas naquele chão, que não queriam virar fundo de lago, que não viraram,